Mateus capítulo 6, obrigada discípulos, obrigada missionário, pastora Luciana. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 6, versos 22 e 23, só a parte A diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Números, capítulo 13, versos 1 e 2, para iniciarmos. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Verso 17 e 18. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Capítulo 14, versículo 6 diz assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão, diga pão, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Versículo 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Versículo 23, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, a sua descendência a possuirá. Versículo 36, os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué e Caleb, que eram homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado, aqui está a tua santa e poderosa palavra. Fala conosco através dela, traz a tua revelação às nossas vidas. Nós estamos sensíveis para ouvir a tua voz e obedecer na totalidade, que a tua palavra, Deus, alcance cada coração nessa tarde. É o que nós te pedimos, que cada vida saia desse lugar dizendo: como o Senhor falou comigo. Você diz amém e dá um aplauso para Jesus bem forte. Graças a Deus. Amados, como é importante olharmos a vida com bons olhos. Como é importante sermos gratos, valorizarmos aquilo que de bom está acontecendo e renunciarmos todo sentimento de murmuração que queira nos alcançar em relação àquilo de ruim que nos rodeia. Quantas pessoas adotando a postura de murmuradoras,
que vivem reclamando de tudo e de todos, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem contemplar, valorizar aquilo que de bom está acontecendo. O povo que estava no deserto sendo guiado por Moisés, mesmo sendo alvo do cuidado, da provisão do Senhor, mesmo assim ele era um povo extremamente murmurador, bastava aparecer alguma situação difícil que eles começavam a reclamar. Êxodo 14:11, não precisa mostrar, diz assim a palavra do Senhor: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha, antes o Senhor disse que ouviu o clamor do seu povo, o Senhor se moveu para tirá-lo daquela vida de opressão, de escravidão, de tristeza. E aqueles homens, só porque estavam vendo o exército dos egípcios os perseguindo, eles começaram a se maldizer, começaram a reclamar. Isso a princípio, mas não para por aí. Depois que o Senhor abre o mar vermelho, aquele povo passa a pé seco, diz a Bíblia. Depois que o Senhor envia provisão, codornizes, depois que Ele envia um maná, mesmo depois de tantos milagres, de tantas bênçãos, mesmo assim esse povo murmurador continua. Como nos lembramos dos peixes que costumávamos comer no Egito, dos alhos, das cebolas, misericórdia! Estavam reclamando de só comer maná. Conhece alguém assim? Sofreu um acidente de carro, de moto, por um milagre não morreu, mas vive lamentando porque o carro foi destruído. Quase morria por conta de uma doença, estava à beira da morte, sobreviveu, mas vive reclamando porque teve que passar a tomar um medicamento por longo tempo. Ai, quantos murmuradores reclamam porque trabalha sentado o dia todo, muda de emprego, reclama porque passa o dia em pé. Misericórdia! São os típicos que focam nos gigantes. Olhos nos frutos ou nos gigantes? Com quais lentes mentais você tem visto a vida? Lentes de gratidão, você tem visto com um olhar de contentamento, ou será que com um olhar de murmuração, de insatisfação? Nós encontramos em João 5 um homem predisposto a olhar gigantes. Quando ele está diante de alguém que poderia mudar a sua história, e esse alguém pergunta se ele quer ser curado, ele começa a enfatizar os gigantes. Não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, vem sempre outro e pula antes de mim. Observe a predisposição desse homem. Lembrou de alguém? Que você disse vai dar algo para ela, algo que vai ajudá-la, e ela enfatiza que para ir buscar o recebido vai ter que pedir para alguém, ou então vai contratar um carroceiro. Quanta dificuldade! Acaba perdendo a bênção, porque enfatiza sempre os gigantes, as dificuldades, supervaloriza as dificuldades. Quantas pessoas estão a nosso favor, estão conosco, e às vezes estamos focando só nas que estão contra, nas que nos perseguem, nas que falam de nós. Já há uma mulher resolvida, que via as coisas pela ótica do otimismo, da esperança, da confiança, ao buscar a ajuda de Jesus para uma filha muito doente. A Bíblia diz, endemoninhada, a Bíblia diz que ela encontrou rejeição, ela encontrou discriminação, ela encontrou crítica dos discípulos do Senhor. A Bíblia nos revela ainda que ela encontrou o silêncio de Jesus, mas aquela mulher
Não parou diante das dificuldades, e mesmo quando o Senhor diz que não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela declara: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Os olhos daquela mulher estavam nos frutos, estavam na cura da sua filha. Aquela mulher não parou porque ela tinha um foco, e a Bíblia nos revela que o próprio Jesus elogia o posicionamento daquela mulher. Grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a partir daquele momento, a filha daquela mulher fica sã, fica curada para a glória de Deus, amém? Graças a Deus. Se os seus olhos estiverem no fruto, na recompensa, naquilo que de bom está acontecendo, nada nem ninguém pode parar você. Nós acabamos de ler que a Bíblia nos orienta sobre a importância de ter olhos bons. Em tudo na vida haverá gigantes e frutos. Pode saber dessa verdade. Mas você escolhe aonde colocar os seus olhos. A partir da visão daquilo que escolhemos ver, nós podemos trazer clareza para dentro de nós a escuridão. A Bíblia é clara em dizer que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Olhar para os frutos diz respeito a olhar para o futuro com esperança, olhar para aquilo que nos espera. Alguém já disse que viu o futuro, construiu a sua casinha, já está pronto, entendendo o que o espera. Que você possa olhar para o futuro com esperança. Já olhar para os gigantes é olhar para as impossibilidades, achar que não vai dar certo, olhar para as dificuldades, supervalorizar as dificuldades. Eu quero que você diga pelo menos uma vez, para quem está do seu lado: você não vê as coisas como elas são. Diga: você vê as coisas como você é. É interessante isso. Os 10 espias eram medrosos, covardes, pessimistas e enfatizaram os gigantes, dificuldades, não tem como, eles são mais fortes, mais numerosos. Já Josué e Caleb eram ousados, corajosos e tinham uma visão otimista. Como nós precisamos olhar a vida com bons olhos e entendendo que o Deus que está conosco é grande, é poderoso, é forte, que não perde batalha, como eu já falei nessa noite. Por isso, nós somos corajosos, diga amém, pela fé, nós somos otimistas, amém? 2 amigos foram caçar e um deles era muito medroso e lá pelas tantas eles estavam ali na moita, olha, já só ali esperando algum bicho, né, para pegar. E o medroso falou para o amigo assim: eita, e se agora aparecesse uma onça na nossa frente? O amigo dele, corajoso, falou: eu pegava a espingarda e metia a bala nela. E se a espingarda falhasse? Eu pegava o meu facão e metia nela. E se o cabo do facão quebrasse? Eu subia numa árvore bem alta que estivesse aqui próxima. E se aqui próximo não tivesse nem uma árvore bem alta? Rapaz, me diz uma coisa, tu é meu amigo ou é amigo da onça? Pense no homem medroso, esse não é você, amém? Esse não sou eu, nós somos pessoas focadas nos frutos, naquilo que vai dar certo no futuro. Nós nos levantaremos como pessoas que focam nos frutos, amém? O Senhor tem para mim. E avance para esse futuro com fé e confiança em nome de Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a verdade sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus!
Jeremias 28:11 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Diga amém. Aleluia. Mas como fazer? O que nos impulsiona a olhar para os frutos? Já que existem frutos e gigantes. Leia comigo o verso 2, para nós entendermos essa grande verdade. Diz assim a palavra do Senhor: envia homens que espiem a terra de Canaã. Olha que chave. Terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Tchum, bastava isso. Só isso, para eles focarem nos frutos. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Eu vou dar essa terra para eles. Está decretado, está declarado, nós vamos ver lá em Êxodo, daqui a pouquinho, que essa promessa é antiga. Deus só estava reafirmando aqui, em Números 13. Uma das coisas que nos impulsiona a olhar para os frutos é crer nas promessas. Observe que todos aqueles homens eram alvos dessa promessa poderosa da parte de Deus. O Senhor libera aquela palavra sobre Moisés, envia esses homens àquela terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Como eu já falei, uma palavra que ele já havia dito, ele estava só reafirmando. Êxodo 13:5 diz: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, a qual jurou a teus pais te dar. Êxodo 13:11, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, é promessa de Deus que aquela terra seria dos israelitas, do povo de Israel. Era a promessa de Deus que seria deles. Mas 10 dos espias se esqueceram ou não creram na promessa. Por quê? Por conta das situações adversas. Nós precisamos ter cuidado para não duvidarmos das promessas diante das dificuldades. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Nunca. Se é promessa de Deus, vai acontecer, amém? Se crermos assim, os nossos olhos estarão nos frutos. A promessa foi: de ti farei uma grande nação. Gênesis 12:2. Essa foi a promessa para Abraão. Pronto. A promessa encontrou repouso no coração de Abraão. Abraão recebeu aquela promessa e creu nela até o fim. Prova disso é o que nós encontramos em Gênesis 22, quando o Senhor coloca Abraão à prova. Ele não titubeia, mesmo diante de uma situação tão difícil, porque ele tinha convicção: de ti farei uma grande nação, tu serás pai de multidão. Como é que pode? A promessa está feita. E aí? O Senhor vai pedir o meu filho, eu sacrificarei, ficarei sem herança. Pronto, acabou a minha herança, não terei mais filho. Não, há uma promessa sobre a minha vida. Por isso Abraão obedeceu fielmente à direção do Senhor, o chamado para sacrificar o seu filho. Ele olhou para os frutos e não para o gigante. E com essa postura de total obediência, aquele homem teve o seu filho preservado, a promessa concretizada, porque ele não temeu em meio à provação. Eu quero que você saia daqui com o coração cheio de fé, crendo que as promessas que Deus fez a você, sobre a sua casa, sua família, sua parentela, estão de pé, amém? Todas elas estão de pé. Mesmo que o cenário hoje seja de impossibilidade, a promessa foi feita por aquele que não mente. A promessa foi feita por aquele que não nos engana, e ela vai se cumprir.
Você verá o seu filho servindo na igreja, eu tenho certeza. Você ficará curado dessa enfermidade. Você colherá os frutos do que você tem plantado. Eu tenho certeza que na sua casa haverá paz, haverá calmaria, em nome de Jesus, amém? É promessa de Deus, vai acontecer. A promessa para Josué foi: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pois pronto, para onde Ele me enviar eu irei, não temerei, seja qual for o exército, eu não temerei, Ele está comigo por onde quer que eu ande. Aí alguém, olha que interessante, alguém que antes, lá no início do seu livro, foi preciso ser encorajado pelo Senhor. Ser forte e corajoso, Josué, vai dar certo e tal. Depois que ele recebe essa promessa, olha só como ele se posiciona. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aquela promessa, como eu já falei, encontrou repouso no coração de Josué, e ele não temeu nenhuma das batalhas que deveria enfrentar, porque ele sabia quem estava com ele. Quantos reinos, quantas terras foram conquistadas por esse homem que tinha os olhos nos frutos. E aí a Bíblia vai citar diversas: Hebron, Deni, Laquis, Betel, Madom, Quedes, Canaã e tantos outros lugares que esse homem conquistou depois de receber uma palavra de Deus que sempre estaria com ele. Quantas promessas estão sobre as nossas vidas? E por vezes nós estamos olhando gigantes. Quantas promessas estão descritas nesse livro? E nós precisamos nos assumir em cada uma delas. Jesus deixou algo tão forte para mim e para você. Lá em Mateus 28 diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa de Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Promessa de Deus. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu estarei contigo. Promessa de Deus. Amém? E por que você tem temido? E por que você tem se sentido sozinho, se é promessa dele que está conosco todos os dias? Mesmo diante das intempéries da vida, nós precisamos avançar olhando para os frutos e crendo. Se é promessa dele para nós, vai se cumprir. Promessa de uma vida abundante, de uma vida feliz, promessa de um casamento restaurado, promessa de restituição nas finanças, de salvação dos nossos familiares. Se é promessa dele, vai se cumprir e nós continuaremos focados nos frutos. Você diz amém e dá mais um aplauso para Jesus. Aleluia! Você precisa crer na promessa. Leia comigo versos 8 e 9. Perdão, do capítulo 14, versos 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Basta isso. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, eu até pedi para você repetir, como pão, diga pão, como pão os poderemos devorar. Eita declaração linda. Enquanto tem alguns, tem gigantes, são mais fortes do que nós, são mais numerosos do que nós. Enquanto tem esse tipo de povo focado nos gigantes, tem esses caras focados nos frutos, que diz, vamos devorá-los como pão. Por que será? Não é que Caleb não viu os gigantes, nada disso. Eu vou fingir que aqui não tem gigante. Conversa desse povo. E Moisés, lá não tinha gigante. Não foi isso. Ele sabia muito bem que lá tinha sim gigantes, mas simplesmente que o tempo dos gigantes havia passado. Sinto muito.
chispa daí que a terra é nossa. Quando alguém conhece a verdade sobre a sua vida, é diferente. Ele viu todos os povos, amorreus, jebuseus, heveus, filhos de Anak, ele viu tudo. Mas ele tinha convicção de quem estava com ele. Porque a segunda coisa que nos impulsiona a olhar para os frutos é ter certeza de quem está conosco. Ele entendia, o Caleb e o Josué entendia. Eles são mais fortes e numerosos do que nós, sim, mas não são pares para o nosso Deus. Eles, sim, superam os israelitas, as nossas habilidades, mas comparados a Deus, esses gigantes são apenas meros pedaços de pães que serão devorados. Eita glória! Como se acha? Quem sabe quem está com ele, o Todo-Poderoso? Com licença. Mas é muito difícil. Para o meu Deus não há impossibilidades. Interessante. A primeira vez que eu fui ministrar numa universidade, que eu fui dar aula numa universidade, a coordenadora do curso me chamou e disse: Hallenberg, deixa eu te passar logo o relatório. Meu Deus, não façam isso, essa mulher é abençoada, que eu nunca faria isso. Que ela fez comigo. Me deu assim, sabe, se eu fosse outro, não me posicionasse, não soubesse quem eu sou em Cristo Jesus, eu tinha tchau. Deixa eu te falar algo. Tem um cara nessa turma, não estou falando de criança, mas universidade. Tem um cara nessa turma que ele é altamente humanista. Ele odeia crente. Ai, que maravilha, que notícia maravilhosa. Onde é a porta? Eu estou te preparando porque ele já correu com os 2 professores de lá. Ai, meu Deus. Eu fui para casa estudar. Estudei muito para ficar segura do que eu já sabia, mas que homenzinho endemoninhado. Sim. Aí eu fui temer ou não. E ela, e aí, tu vai aceitar? Eu digo, claro. Sei que não disse para ela. Mas eu sabia quem era o Deus que está comigo todos os dias. Eu vou lá fugir, rapaz, vou nada, vou enfrentar o gigante. Para a glória do meu Jesus. No começo ele fez carinha torta, né? No começo estava armadinho, nadinha. Para a glória de Deus, ministrei minha disciplina. Muito bem, obrigada. E aquele que tinha raiva de crente, depois que terminou minha disciplina, ele era professor em Bom Jardim, fez um trabalho lindo lá, uma feira, e no final da feira tinha que ter lá os jurados para analisar. Uma das convidadas para ser jurada da feira dele, Hallenberg. Bicho, não era tu que não gostava de crente. Rapaz, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Quando a Bíblia diz isso, é que nós precisamos fazer a diferença e não ser os repelentes, mas ser os atraentes, amém? Manifestar a glória de Deus aonde estivermos. Nós precisamos confiar naquele que está conosco. Que correr comigo? Vai nada. Ele não vai ser páreo para o meu Deus, amém? Graças a Deus. Aleluia. Então, eu amo essa declaração de Caleb. O quê? São mais fortes? Vão ser igual pão para devorarmos. Por que ele estava tão confiante? Porque Deus havia dito repetidamente que a terra da promessa era dos israelitas. Pois pronto. Deus também havia dito que lutaria com eles. E o que ele fez? Simplesmente se posicionou com coragem. Rapaz, ele é comigo, o que eu vou temer? Não vou temer nadinha. O Senhor dos Exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu já li aqui essa noite, amém? E o que Deus tem nos dito esses dias, né? Por que nós ainda não tomamos posse daquilo que Ele tem dito? É teu. Essa vaga de emprego é tua. Por que você tem medo? Por causa da concorrência. Que concorrência, cara? Eu não já disse que o emprego é teu? Vai lá, faz a tua parte.
Josué e Calebe tinham convicção de quem estava com eles. Então, eles estavam cheios de coragem e com os olhos fitos nos frutos. Fez um simples rapaz ter a ousadia de lutar contra um gigante experiente em guerras e não se intimidar com as palavras de desencorajamento do seu irmão, palavras de desencorajamento de Saul: contra ele não poderás ir, porque você é um rapaz e ele é experiente em guerras. As palavras de desencorajamento do próprio Golias, é ele entender quem estava com ele. Um Deus que já havia o livrado do leão, um Deus que já havia o livrado do urso e continuava com ele em qualquer situação. Nós percebemos isso no discurso de Davi, quando Golias tenta desprezá-lo, dizendo: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. E o Davi: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, amém? A minha força está nele, ele é quem me dará vitória. Que ousadia! Tudo isso porque Davi sabia quem estava com ele. Faça isso nesses dias e entenda quem está com você. Deixe de olhar para essa doença como um gigante, deixe de olhar para essas dívidas como gigantes, deixe de olhar para o desemprego como um gigante. Entenda, nenhuma dessas situações são páreo para o meu Deus. Eu vencerei qualquer batalha, porque eu e Deus somos maioria, amém? Você vai dizer pelo menos uma vez com muita fé: eu e Deus somos maioria. Você dá mais um aplauso para ele. Aleluia! Elias teve coragem de enfrentar quase 150 profetas de Baal, porque ele tinha absoluta certeza: ele está comigo. O texto nos mostra que ele era tão confiante, tinha tanta certeza de que Deus estava com ele, que ele chega a zombar dos inimigos. Quando ele lança aquele desafio, e chega a vez dele de preparar o altar para pedir que descesse fogo do céu, para que o Deus vivo respondesse com fogo do céu, a Bíblia diz que ele preparou e mandou colocar sobre o sacrifício, mandou colocar sobre a fogueira ali, 3 vezes derramem água. Mas o que ele estava pedindo? Fogo. Pense num homem ousado: derramem água. E a Bíblia diz que bastou aquele homem corajoso, cheio do Espírito, aquele homem que sabia quem estava com ele, fazer uma oração de uns 15 segundos, para que todos saibam que tu és Deus, manda fogo do céu, Senhor. E o fogo desceu e consumiu o holocausto. E todos reconheceram que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro, porque alguém confiante de quem estava com ele. Deus honrou o posicionamento de Elias, entregou o fruto, entregou a vitória, porque ele se manteve crendo em todo o tempo. Independente do desafio que você esteja vivenciando esses dias, saiba: aquele que tem todo o poder, aquele que sustenta o universo pelo poder da sua palavra, está comigo, amém? Aquele que não perde batalhas está comigo. Você não precisa temer, você não precisa retroceder, mas você precisa continuar avançando rumo àquilo que o Senhor te entregou, rumo àquilo que Ele confiou em suas mãos, rumo àquilo que Ele te deu como missão. E eu tenho certeza que você colherá os frutos do teu penoso trabalho e se alegrará. Você diz amém, dá mais um aplauso para o Senhor. Aleluia! Jesus nunca tirou os olhos dos frutos. Frutos, sim, salvação da humanidade, salvação da humanidade, salvação da humanidade. Não tinha gigante? Tinha. Cruz. Tinha dor. Tinha tanta decepção, traição. E ele, olhos nos frutos, olhos nos frutos. Por isso nós precisamos olhar para os frutos. Isaías 53:11 fala sobre isso, foi o que eu acabei de falar com você, e você verá o
fruto do teu penoso trabalho. Isaías 53, 11 diz assim a palavra do Senhor: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías está descrevendo as aflições que o Senhor passaria. Como eu já falei, rejeitado pelo povo, menosprezado pelos familiares, traído por Judas, negado por Pedro. Jesus sofreu dores físicas, psicológicas na cruz, um penoso trabalho. Mas, apesar de duro e penoso ter sido esse trabalho, mesmo sendo rejeitado, ele não hesitou em olhar para os frutos. E os frutos significa a redenção que ele conquistou na cruz para cada um de nós. E o fruto significa a alegria na glória da redenção que traz o Pai. E o fruto significa a noiva comprada com seu precioso sangue. Eita, valeu a pena! Por isso, nessa noite, nós vamos ceiar nos lembrando que a graça nos alcançou, nos lembrando que a graça foi derramada sobre nós. Graça nada mais é do que receber salário sem precisar trabalhar. Nós não precisamos trabalhar para conquistar algo de Deus, nada disso, já foi conquistado na cruz do Calvário. E todos os meses nós fazemos isso, nos lembrando que Ele pagou um alto preço por mim e por você. Por isso o nosso papel é olhar para os frutos, amém? Assim como o nosso referencial olhou para os frutos, o nosso papel é olhar para os frutos, em nome de Jesus. Aleluia! Números 14, versículo 23, versículo 24... mas eu estou me sacrificando, é muito difícil ser mãe, ser pai. Rapaz, olha para os frutos. Vai valer a pena sim, teu filho vai te dar muito orgulho. Tua filha vai ser uma grande mulher de Deus, alguém próspero, alguém que vai te honrar na tua velhice. Tem que olhar para os frutos. Eita, mas essa reforma, pense. Outro dia eu estava conversando com o pastor, meu Deus, nós fizemos uma conta e já passou faz tempo dessa conta. E aí, nós vamos ficar, nós vamos olhar para os frutos. Mais lugares nessa igreja, uma fachada linda para glorificar ainda mais o nome do Senhor. Isso aí é uma igreja ou é um shopping? É uma igreja, entra para ver, entra, vem bem aqui, entra para ver. Tem que olhar para os frutos sempre, amém? Para os resultados, em nome de Jesus. Números 14, 23 e 24 diz assim: nenhum deles verá a terra, esse bando de incrédulo, murmurador, esse povo que não confiou em mim, não vai nenhum entrar na terra. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, o cara era diferenciado, meu irmão. Ele vai entrar na terra e a sua descendência a possuirá. Porque o que nos impulsiona a olhar para os frutos é não ser mais do mesmo. Caleb era diferenciado, nós acabamos de ler. Ele era alguém que se distinguia da maioria. 10, não pode, não dá, é difícil. E Caleb, rapaz, larga de ser covarde. Subamos e passamos a terra, nós vamos vencer. Vamos crer no nosso Deus que está conosco. Infelizmente, atualmente, a porcentagem em relação aos pessimistas e otimistas não é diferente. Na história que nós lemos em Números 13, mais ou menos 10%, apenas 10% foram diferenciados. 10% foram ousados, cheios de fé. A minoria. Nós não podemos nos deixar influenciar por uma maioria
que acredita não ter como as coisas melhorarem, que não dão o melhor onde estão inseridos. Por quê? Porque eles são extremamente desacreditados. Não, tanto faz fazer bem feito como fazer mal feito, é a mesma coisa. Misericórdia. Nós precisamos carregar uma mensagem de esperança. Nós precisamos fazer a diferença, amém? Isso é evangelho, amados. Não é só nos reunirmos no domingo, na quarta-feira, nada disso. Nós estamos aqui só enchendo o tanque, você tem que aprender isso. Nós estamos aqui só nos abastecendo, vamos nos reunir, encher o tanque, receber unção, graça, e lá fora despejar, derramar sobre outras vidas, porque nós não somos recipientes, nós somos canais. Então, no nosso trabalho amanhã, que é segunda, eu já vou chegar, olha, dando um bom dia, eu já vou chegar ali, olha, com um sorriso no rosto. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque que vergonha um cristão chegar na segunda-feira no seu trabalho, bom dia, não sei o que esse dia tem de bom. Que é isso? Mau testemunho. Não contagia ninguém, não faz a diferença, é um doente. Nós estamos só nos abastecendo, só isso aqui aos domingos, às quartas. Derrama, Jesus, que eu vou mirar ali no monte de gente no meu trabalho, na minha vizinhança, para eu poder derramar sobre a vida delas, amém? Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Isso é ser, como eu já falei, sal da terra e luz do mundo, como a Bíblia nos ensina. Nós olharemos para os frutos, para as conquistas que estão por vir e daremos sempre o nosso melhor. Daniel, a Bíblia nos revela que o rei Dário decidiu constituir presidentes e sátrapas que estivessem por todo o seu reino, e está escrito em Daniel 6:3. Daniel se distinguia dos presidentes e sátrapas. Por quê? Porque a roupa dele era mais longa. Nada disso. Porque nele havia um espírito excelente. O cara era crente, porque crente faz tudo com excelência. Eu acho interessante que eu chego em alguns lugares de pessoas aqui da igreja, alguns estabelecimentos, algumas empresas, ou mesmo lugares onde a pessoa é funcionária, a sala dela é diferente de todas as outras. E eu fico impressionada quando eu vou elogiar, só diz padrão Peniel. É isso que eu tenho aprendido. Fazer com excelência. Eita glória! Louvado seja Deus! Então é muito forte alguém que decide ser diferente, decide ser radical contra o pecado, porque ele decidiu obedecer a Deus. Alguém que é radical contra o pecado decidiu agradar a Deus acima de tudo. E esse Daniel, com toda essa excelência dele, desagradou alguns, como nos dias de hoje. Eu vou ler com você, Daniel, capítulo 6, versículo 4. Vou mostrar no telão também. Daniel, capítulo 6, versículo 6, capítulo 6 e 6, diz assim a palavra do Senhor. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei, vive eternamente. Rapidinho, 7, todos os presidentes, os prefeitos, os estados conselheiros concordaram que o rei estabelecesse um decreto, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, e não a ti, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e persas. Versículo 9. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Eita, versículo 10. Ai, está tudo perdido. Conversa. Daniel, alguém excelente, quando soube dessa escritura, entrou na sua casa, ele foi para o seu quarto, foi orar, como de costume, ao seu Deus. Ele não ficou odiado, ele não ficou furioso, ele não começou a tramar contra aqueles que queriam lhe fazer mal, nada disso. Daniel buscou a Deus, amém? É isso que nós precisamos fazer. Daniel foi alguém que recorreu
à justiça do Senhor. Ele confiou no poder e na justiça de Deus. E os resultados, os frutos se manifestaram, como se manifesta na vida daqueles que são fiéis ao seu Deus. A Bíblia nos revela que não só Daniel foi preservado, nenhum leão tragou Daniel, mas não só isso, a Bíblia nos revela que sai rei, entra rei, Daniel sempre prosperando, e Daniel sempre crescendo, avançando, por ser alguém diferenciado. Daniel 6:28, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro. Ele continuava prosperando por ser alguém diferenciado, amém? Aleluia. Olha, olhar para os frutos, para as consequências que um comportamento nosso pode gerar é algo maravilhoso. Você que decide ser melhor no seu trabalho, você que decide ser melhor lá naquela posição que Deus te estabeleceu, que Deus te inseriu, fazer bem feito, como eu já falei, não se corromper, valorizar as pessoas, investir nelas, isso provocará um resultado extraordinário. Agora, o triste é que alguns são dóceis, alguns são agradáveis, mansos. E eu não digo aqui não, eu digo no geral, no mundo todo. Alguns são, tão maravilhosos. No ambiente de igreja, até todo mundo parece assim, todo mundo parece ser bonzinho, não é? A gente ouve umas histórias, a gente nem acredita. Não, mas era da igreja ele. Não, minha filha, você não conhece a Bíblia? Não? A Bíblia diz que no meio do trigo tem joio. É só olhar para a Bíblia. E aí tem gente que ainda fica impressionada. Algumas vezes, não aqui, graças a Deus, nós vemos pessoas dóceis, pessoas tão agradáveis em ambientes de igreja, mas lá fora, meu Deus, são parecidos capiroto. São desagradáveis no trabalho, é verdade, sim ou não? Chega atrasada, uma vergonha, falta direto, vergonha, e dá-lhe atestado médico. Mas estão com a Bíblia na ponta da língua. Eu quero te dizer que a Bíblia é para ser lida, é para ser conhecida, mas acima de tudo é para ser vivida, amém? Esse é o propósito, vivê-la na íntegra. Então nós vamos fazer um combinado hoje, sim ou não? Vamos fazer um combinado. Vamos ser pessoas melhores, sim ou não? Sim. Tem algum perfeito aqui? Eu não sou. Tem algum perfeito? Vamos fazer um combinado? Vamos buscar ser pessoas melhores? Sim. Melhores filhos, melhores pais, melhores patrões, melhores funcionários, melhores garis, melhores professores, melhores costureiras. Olha, falando em costureira, a Bíblia fala sobre uma costureira cristã diferenciada, sim ou não? Sim. Dorcas era notável pelas suas boas obras. E eu acho interessante que ela não era pregadora, ela não era missionária. Ela era uma costureira cristã que fazia tudo com excelência. E a Bíblia chama ela de notável. Uau, que mulher é essa? Ela é do meio dos crentes ali, ó. Por isso que ela é diferente desse jeito. Por isso que ela faz com excelência. Porque ela é discípula de Jesus. Aquela mulher ativa na sua comunidade, incansável no seu trabalho. Ela realizava uma assistência social, mas a questão não é só que ela ajudava os outros, é que ela ajudava os outros com excelência. Faz toda a diferença, amém? 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, costura, fazei tudo para a glória de Deus. Você entende assim? Pessoas que fazem coisas com excelência são desejadas em todo o ambiente. É tão verdade isso que a mulher morreu, não pode, não tem como. Nós precisamos dessa mulher aqui, ela é maravilhosa, ela faz tudo da melhor forma, nós precisamos dela, da bondade dela, do cuidado dela.
Foram chamar o apóstolo, ele teve que liberar uma palavra, a mulher ressurgiu, melhor dizendo, porque não podemos perder aqueles que fazem com excelência. Às vezes a pessoa visita ali a nossa educação Semente de Amor e fica impactada para a glória de Deus. Por quê? Porque nós entendemos que nós estamos fazendo para o Senhor, e para o Senhor não é um projetinho, para o Senhor não é de qualquer jeito, para o Senhor é o melhor. Eu fui comprar as fardas deles, aí a moça disse, tem essa, mas tem essa. Essa é mais cara, porque é bordada, pois é essa que eu quero. Porque tem muito dinheiro? Não, porque eu quero o melhor. Aí fui correr atrás de patrocínio, mandei mensagem para você, pedindo que você doasse uma farda. E você doou, glória a Deus. Eles estão lá todos completinhos, com tênis meia, fardo, tudo pintado, tudo ali reformado. Vamos agora começar a fazer ali uma laje para subir, para que as salas de informática fiquem maiores. Porque é um projeto social. O quê? É um projeto social, amém? É para glorificar o nome de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, amém? Aplauda o Senhor, aleluia! E isso não é só na igreja, aonde quer que estejamos inseridos, no nosso trabalho, na nossa casa, em todo e qualquer ambiente, nós precisamos entender, principalmente, como eu tenho dito, no nosso trabalho, é o nosso campo missionário. Por isso que é bom a gente ter acesso às Escrituras. Depois que a gente aceita o Senhor, é como aconteceu com Paulo. As escamas caem dos olhos. Aí a gente começa a entender muita coisa. O meu trabalho, é algo pesado. É um fardo. Eu vou para ali porque é o jeito. Quê? O meu trabalho é um campo missionário. Foi o meu Deus que me plantou naquele lugar para eu fazer a diferença. Ali é bênção, é de onde eu tiro o meu sustento. Por isso eu faço o meu melhor para que pessoas sejam tocadas através do meu testemunho. Porque o meu trabalho é o campo missionário, amém? Vamos sair daqui com esse entendimento. Aonde quer que estejamos, nós vamos glorificar o nome do nosso Deus. Aonde quer que o Senhor te plante, Ele não te plantou ali por acaso. Por que eu estou aqui? Eu não sei, eu nem queria. O quê? Meu irmão, foi Deus que te plantou ali. Espera, aguarda, Ele quer te usar naquele lugar. Faz o teu melhor. Daqui a pouco Ele te saca dali, eleva o teu nível, mas faz o teu melhor ali, para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração nesse momento. Entendendo sempre, os meus olhos precisam estar nos frutos. Aleluia! Oh, Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado, quantas promessas o Senhor Deus já nos fez através da Tua palavra. Paizinho, e nós cremos em cada uma delas. Oh, decantará Malaya. Independente do cenário que nós estamos vivendo, Pai, nós cremos em cada uma delas. Oh, decantará Malaya. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas a esse lugar, Pai, nessa noite. Deus, para que elas enxerguem além, para que elas olhem além das adversidades, para que elas olhem para o futuro. Oh, xericaramasaras, ainda com os olhos fechados, eu quero que você possa contemplar aonde você estará, o que você estará fazendo daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Oh, decantará Malaya, olha você indo para a formatura do seu filho, olha você indo para a célula com seu filho. Oh, Shekantará Malaya, olha você na igreja com seu esposo, olha você curada dessa doença. Oh, Decantará Malaya, olha
Olha para o futuro nessa noite. Olha para aquilo que te espera nessa noite. Morte venceste, o vento rompeste, a tua vazia guarda. O céu te adora, proclama a glória, pois ressuscitaste e vives és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Eu era o rei, tu és agora, acima de todo Oh, decantará Malaya. Fortalece, Pai, o teu filho que entrou aqui enfraquecido. Oh, Deus, encoraja aqueles que entraram com medo de alguma situação. Oh, decantará Malaya. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, na vitória dos teus filhos. Queremos ainda, Pai, orar pelos elementos da Santa Ceia. Oh, Dericaramasara, nós abençoamos, Pai, o pão, oh Paizinho, o teu corpo, que representa o teu corpo, e abençoamos o suco de uva, o cálice, que representa o teu sangue. Oh Paizinho, nós profetizamos que ao comermos e bebermos, Pai, desses elementos, Pai, oh Deus, vidas serão restauradas, curadas, libertas. Paizinho, nós abençoamos em teu nome, Paizinho. Aleluia. Quero ler um versículo antes de você sair do seu lugar. Aqueles que são batizados, daqui a pouco vão sair do seu lugar para vir pegar o pão e o suco de uva. 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, diga pão, e tendo graças o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quero que você saia do seu lugar em nome de Jesus, em espírito de adoração. Não coma do pão e não beba do suco de uva. Nós vamos esperar todos os nossos irmãos receberem os elementos. Oh, Paizinho, nós te louvamos, Pai, por tamanho sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Te agradecemos, Deus, pela redenção. Oh, decantará Malaya. Cristo em ti. Não beba ainda, não coma. Oh, quão lindo esse nome é. Volte para o seu lugar e continue adorando ao Rei. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Mais forte que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou os céus para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meus pecados, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é.
Faça isso com alguém em nome de Jesus. Aleluia. Comamos todos do pão e bebamos todos do vinho. Alguém vai abençoar essa tarde, essa noite. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos estar recebendo mais de 40 pessoas que estiveram ali no encontro com Deus. Queremos agradecer a todos os discipuladores, todos que têm investido nas vidas. Que o Senhor os recompense em nome de Jesus. Mas eu não posso terminar sem fazer esse convite. Eu quero convidar pessoas que querem aceitar ao Senhor como Salvador. Tem alguém no nosso meio que decide fazer uma aliança com Ele, que entende como Caleb, eu tenho uma aliança com Ele, por isso, nada e ninguém pode me barrar. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Vem logo, eu quero fazer uma oração por você. Tem alguém que quer se reconciliar hoje, andou distante da casa do papai e quer vir hoje se reconciliar? Amém. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado, nós te louvamos por tudo que o Senhor falou no nosso coração. Te agradecemos pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz por nós. Te agradecemos pela restauração do nosso pastor. Pedimos, continua operando, Pai, continua, Deus, restaurando, que ele fique curado por completo, em nome de Jesus. Paizinho, nós te louvamos por cada vida que o teu doce Espírito Santo convenceu de estar conosco essa tarde, essa noite. Leva-os em paz para a sua casa, debaixo da tua proteção e do teu cuidado. Dai-nos uma noite tranquila, um sono reparador. E eu profetizo, Pai, na vida dos teus filhos, uma semana de conquista, de vitória, de alegria e de paz. Você diz amém? Eu recebo. Deus te abençoe.